Olá, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nesta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021, eu sou o professor Ricardo Nascimento. Está iniciando agora a nossa aula de língua portuguesa, que tem por conteúdo leitura e compreensão de fábulas. Isso mesmo, na aula de hoje nós vamos explorar o mundo magnífico das fábulas. Vocês gostam de ler as fábulas? Tenho certeza que sim. Quais vocês conhecem? Olha, eu conheço um monte de fábulas e tenho certeza que vocês vão adorar as fábulas que eu escolhi para a gente fazer as leituras hoje. E sabe qual vai ser a nossa habilidade? Ler e compreender com autonomia, fábula, texto informativo e gráfico informativo. Só que, detalhe, na aula de hoje nós vamos explorar apenas as fábulas. Então, falando em fábula, o que vocês acham da gente começar a nossa aula com uma descoberta literária? E aí? A nossa descoberta literária de hoje vai ser falando sobre a fábula A Raposa e o Corvo. Gente, vocês já ouviram alguma história que tem como personagens uma raposa e um corvo? Olha, essa história tenho certeza que vocês vão adorar. Vejam bem, quando nós falamos de fábulas, começamos logo a imaginar os personagens. Que os animais se comportam como pessoas. Cada um tem uma característica. Vocês lembram que a raposa sempre tenta ser esperta nas situações? Então, e nas histórias em que aparece um leão? Vocês sabem que o leão é o todo-poderoso, o rei dos animais. E aqui nós vamos ter um corvo. Qual será o comportamento do corvo nesta fábula? Gente, vamos ler então a história. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: "Que pássaro magnífico avisto nesta árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado Rei dos Pássaros." Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: "Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência." Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Gente, e aí? O que vocês acharam dessa história? Como eu falei para vocês, nas histórias contadas, a raposa sempre busca ser a mais esperta. Logo, ela tem um grau de inteligência, uma astúcia muito grande. E aí vocês perceberam que o corvo ficou muito encantado com tantos elogios. E aí, o que aconteceu? A raposa logo conseguiu o que tanto planejou: abocanhar o queijo que o corvo tinha na boca. Assim, se comprovou que o corvo não tinha inteligência alguma. Foi enganado pela raposa. E aí é onde vem a moral, vem o ensinamento para vocês,
que cuidado com quem muito elogia. Porque às vezes as pessoas elogiam tanto a gente e a gente acredita. Mas será que esses elogios são verdadeiros? Fica a pergunta para vocês. Vamos ler e compreender a fábula A Coruja e a Águia? Gente, mudamos aqui rapidamente e agora vamos falar sobre a coruja e a águia. Vocês já leram essa história? E aí? O que vocês acham que agora vai acontecer na fábula que tem duas aves, a coruja e a águia? Hã? Estão curiosos? Vamos fazer a leitura? Vamos lá? A coruja e a águia. Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. E os comeu. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse esta admirada. Eram teus filhos aqueles monstrengrinhos? Pois olha, não se pareceu nada com o retrato que deles me fizeste. Moral da história. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Gente, vejam bem o que aconteceu nessa história. A águia e a coruja viviam em pé de guerra. Uma comia os filhotes da outra. A coruja, cansada dessa briga, resolveu chamar a águia para declarar em paz. O acordo que encontraram, uma não comeu os filhotes da outra. Pronto, concordaram. A águia, então, perguntou como que ela ia identificar os filhotes da coruja, para não comê-los. E aí vocês perceberam como que a coruja descreveu os filhotes dela. Que eles eram lindos, de corpos perfeitos, alegres. Tudo bem. A águia concordou, só que aí o que aconteceu? Um dia, fazendo suas caças, a águia encontrou um ninho. E nesse ninho tinham o quê? 3 filhotes. Quando ela olhou, ela disse, que bichos horríveis. Monstrenguinhos. Palavras da águia. E disse, esses aqui não são os filhos da coruja, que disse que eles eram tão bonitos. O que aconteceu?
A águia comeu os filhotes sem saber que eram da coruja. A coruja foi tirar satisfações e disse: e aí, será que elas continuaram em pé de guerra depois desse acontecimento, esse grande desastre? Gente, e aí vem a moral da história. Olha só, quem ama o feio, bonito lhe parece. A coruja, que é mãe, que ama os seus filhotes, jamais vai achar que eles são feios. Ela ama tanto eles que, para ela, eles são lindos. E assim é o que acontece na nossa vida também. A gente ama tantas pessoas que nem vê se ela é realmente bela ou se ela tem alguma feiura. O que importa não é a beleza, e sim o amor que um sente pelo outro. Olha que coisa bonita. Mas vamos lá. Agora vamos para as nossas perguntas. Quero ver se vocês prestaram atenção. Qual o título da fábula que lemos? Quem lembra? Desta que a gente acabou de fazer a leitura. O título é A Lebre e a Tartaruga, A Cegonha e a Raposa, A Coruja e a Águia. E aí? Qual é o nome da nossa fábula? Acertou quem disse que o título da nossa fábula, da nossa história de hoje é A Coruja e a Águia. E quem são os personagens principais desta fábula? E aí, quem sabe? Vamos lá. Na história apareceram duas personagens de personalidade muito forte, que estavam em pé de guerra. Quem eram essas personagens? Leiam aí. Os filhotes da coruja, a coruja e a águia. Gente, vamos se atentar a um detalhe. Nesta fábula, foram citados os filhotes, tanto da coruja como da águia. Apareceram na história em um ninho os monstrenguinhos, que eram os filhotes da coruja, mas eles não atuaram na história, não participaram ativamente. Quem participou ativamente da história do começo ao fim, brigando, sanando paz, quem foram? A coruja e a águia. E outro detalhe, o título da história, A Coruja e a Águia, recebe o nome por quê? Porque é em homenagem às personagens principais. Sempre que vocês verem uma fábula, vocês vão perceber que o título é direcionado aos personagens principais. Já fica aí a dica para vocês. Como a história inicia? Quem lembra? Vamos ver aqui. Coruja e águia fazendo as pazes. Coruja e águia iniciando uma briga. Coruja e águia declarando guerra. Gente, no começo da história, o que de fato aconteceu? Qual dessas três alternativas é de fato a resposta correta? Elas viviam em pé de guerra, beleza? Mas no começo da história, coruja e águia declararam guerra uma contra a outra? Não. Coruja e águia iniciaram uma briga? Lá no começo da história, elas já estavam brigando. Vamos ver aqui. Olha o começo da história como era. Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Então, qual é a resposta correta, minha gente? Coruja e águia fazendo as pazes. Olha aí.
temos outra pergunta para vocês. Por que a coruja e a águia viviam em guerra? Gente, quando começou a história, elas estavam em uma guerra. E aí resolveram fazer as pazes. Mas por que elas viviam em guerra? Minha gente, também agora fiquei curioso. Porque as duas eram inteligentes? E aí, pelo fato de elas serem inteligentes, elas viviam em guerra? Será? Porque uma comia os filhotes da outra? Ou porque as duas queriam ser a rainha da floresta? Olha aí. A águia era a rainha das aves. Será que a coruja tinha inveja dela? Ou porque as duas eram inteligentes? Acho que não. Vamos conferir? Olha aqui, ó, o trecho da história que traz a resposta para a gente. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Ah, minha gente, então aqui a gente agora encontrou a resposta. Porque a coruja e a águia viviam em guerra? Porque uma comia os filhotes da outra. Olha que duas personagens terríveis. Uma se alimentando dos filhotes da outra. Muito sério. O caso é grave. Como a coruja descreveu seus filhotes? Quem lembra? Uma mãe costuma descrever os filhos de uma forma muito bonita, muito boa. Alternativas para vocês: feios, chatos e sujos. Gente, será que uma mãe é capaz de dizer tudo isso? E aí? Sorridentes, bonitos e limpos. Olha, gente, isso aí é tudo que uma mãe quer dizer para um filho. Que os filhos são sorridentes, bonitos e lindos, não é não? Ou será que a coruja descreveu os filhos dizendo que eles são lindos, alegres e cheios de graça? E aí, qual foi a alternativa que trouxe a resposta correta? Quem lembra aí de como a raposa, não, a coruja descreveu os seus filhotes? Vamos pegar um trechozinho da história? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existem em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Olha aí. Agora, eu creio que ficou fácil para vocês. Em nenhum momento a coruja disse que os filhos dela eram feios, chatos e sujos. O que ela disse era que eles eram lindos, bem feitinhos de corpo, cheios de uma graça. Então, e ainda disse que eles eram alegres. Onde é que está essa resposta? Aqui, olha só, lindos, alegres e cheios de graça. Gente, ela ama esses filhos dela. O que vocês acham? Por que a águia não reconheceu os filhotes da coruja? Também fiquei agora intrigado. Por quê? Porque piavam demais? Porque eram horríveis? Porque estavam dormindo? Gente, a coruja disse que os filhos dela eram sorridentes, alegres, cheios de graça.
E por que que a coruja não reconheceu? Ou por que que a águia não reconheceu? Vejam bem, nessa história falava que eles piavam demais? Falavam que eles eram horríveis? Ou falavam que eles estavam dormindo demais? E aí? Vamos ler no texto, né? Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. Gente, vocês lembravam dessa parte da história? Estou surpresa agora. Como é que a coruja disse para a águia que os filhos dela eram lindos, sorridentes, donos de uma graça especial? E não tem essa característica aqui. Então a águia não reconheceu os filhotes da coruja porque eles eram horríveis para ela. Detalhe, viu? Ela achou os filhotes horríveis. A moral: quem ama o feio, bonito lhe parece. Nos ensina que... E aí? Esta moral, o que ela vem para nos ensinar? Que não devemos amar as pessoas feias? Gente, só porque alguém não é bonito, você vai deixá-lo de amar? E aí? Se seu irmão não é bonito, você não vai amá-lo? Se seus pais não são bonitos, você vai deixar de amá-los? Não, em hipótese alguma. Já imaginou se seus pais acham você feio, mas nem, aí por isso vai deixar de amar vocês? E aí, minha gente? O amor torna as pessoas mais feias? Gente, quando alguém ama outra pessoa, faz ela se tornar mais feia? Olha, isso é duvidoso. Quando gostamos de alguém, mesmo que ela seja feia, nos parecerá ser bonita. Concordo, concordo. Então, qual é a nossa resposta correta? Quem ama o feio, bonito lhe parece, nos ensina que quando gostamos de alguém, mesmo que ela seja feia, nos parecerá ser bonita. Isso mesmo. A razão para a coruja considerar os filhotes muito bonitos é porque era muito convencida, era cega, era a mãe deles. E aí? A coruja achava seus filhotes muito bonitos. Por quê? Ela era convencida? Gente, ela se achava demais? Não, ela em nenhum momento na história falava que ela se achava demais, que ela queria ser muito exuberante. Se a gente falasse do pavão, né? Quem sabe? Ela era cega na história. Gente, ela não conseguia ver nada. E aí? Ah, ela era a mãe deles. Então, por isso, ela os amava demais. Ela achava seus filhotes muito bonitos, porque ela era a mãe deles, minha gente. Que mãe vai achar seu filho feio? Em hipótese alguma. Essa história trata especialmente de quê? E aí? De incompreensão, de esperteza ou de mentira? Olha, nenhuma das duas tentou ser esperta nessa história. Pelo contrário, as duas decretaram acabar com a briga das duas, de uma comer o filho da outra. Beleza. Elas mentiram? Olha, se bem que a coruja não trouxe verdades quando falou sobre os filhotes dela. Disse que eles eram muito bonitos para ela. Mas para a águia, eles não eram bonitos. Então vejam bem.
Então a coruja, levando por esse lado, ela não mentiu. Porque para ela os filhotes dela eram bonitos. A águia que não achou. Então, essa história trata especialmente de quê? De incompreensão. Uma não compreendeu a outra, uma não entendeu o que a outra disse. A história, a coruja e a águia é... O que é que essa história é, minha gente? Vamos lá. Pensem aí. Uma notícia. A história A Coruja e a Águia é uma notícia? Ou será que a história A Coruja e a Águia é uma fábula? A história A Coruja e a Águia é uma carta. Vamos lá. Aqui falo de 3 gêneros textuais, essas alternativas. Vamos então aqui por partes. Já estudamos carta. O que a gente lê hoje era uma carta? E aí? Tinha cidade, remetente, destinatário, saudação inicial, saudação de despedida? Não. Então, essa história que a gente leu não é uma carta. O que a gente leu, então, era uma notícia? Vamos ver aqui. Falava sobre animais falantes que se comportavam e agiam como pessoas, viviam em guerra. Gente, animais que falam, que pensam, agem como pessoas e no final ainda traz um ensinamento que é a moral, então só podemos estar falando de quê? De uma fábula. Então a nossa história de hoje era uma fábula. Isso mesmo, que é o conteúdo que a gente está estudando. E aí com isso a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham adorado a nossa história de hoje, falando sobre a fábula A Coruja e a Águia. Então, não sai daí e eu volto já já. Tchau!